Hoje eu vou fazer um apanhado geral aí dos conceitos que a gente utiliza para fazer as nossas operações. Bom, galera, eu vou começar falando primeiramente sobre fluxo do preço, tá? Eu não sei, não conheço todas as pessoas que estão aqui, não sei o método operacional que todos utilizavam e tal, mas eu acho que todo mundo aqui, basicamente, vem já de anos no mercado. Não sei se tem alguém aqui que começou ontem, acredito que não. Acho que a maioria já é um pouquinho macaco velho no mercado. Não, está começando agora mesmo, gente. Eu que estou adiantando 2 minutinhos aí. Mas todo mundo sabe que o mercado ele tem diversos time frames, né? Então a gente tem os HTF, ou seja, os time frames maiores, tá? HTF a gente chama assim. Seria o gráfico diário, o gráfico de 4 horas, até o gráfico de 1 hora, tá? Aqui é o limite, né? Esse aqui já é considerado até intraday, intermediário aí. Mas de 4 horas para cá, né? 4 horas diário, semanal e mensal, né? São os HTFs. Depois aí, do 1 hora para baixo, a gente tem o 15 minutos, né? Que o pessoal considera os intermediários aí, os intraday. 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, aí de preferência do freguês, tá? Então, são esses time frames que a gente utiliza. Bom, nós costumamos usar o 4 horas como HTF e como fluxo dele o 15 minutos, tá? Para operar. E o fluxo de 15 minutos, para a gente fazer a entrada, é o 1 minuto. Todo mundo já sabe disso, já está cansado de ver eu falar isso aqui. E quem opera em 5 minutos, a gente costuma usar o H1 e os 5 minutos. E para confirmação, muito raramente o 1 minuto, que não precisa, tá? Mas, então são esses time frames aqui que a gente utiliza sempre. Bom, falando de estrutura, tá, galera? O que acontece? A gente tem um gráfico para baixo, ou seja, a gente tem um 4 horas para baixo. O 4 horas é o gráfico que vai me dar a estrutura de mercado, ou seja, a tendência primária, vamos dizer assim, tá? Um gráfico de 4 horas. E aí depois a gente tem um 15 minutos que vem dentro do 4 horas, fazendo isso, o fluxo, tá? Seria a nossa tendência secundária, tá? Vou botar de azul aqui. E dentro do 15 minutos, galera, a gente tem um outro gráfico, um outro preço, um outro fluxo que vem quebrando 15 minutos, fazendo isso aqui. Tá, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. E seria o fluxo. Então, o gráfico de 4 horas para baixo.
Aí depois a gente tem um gráfico menor, que seria o de 15 minutos. E depois a gente tem um outro gráfico, que seria o de 1 minuto, outro preço, tá? Então, a gente tem o HTF, o Mid Time Frame e o Low Time Frame, tá? Que aqui é o fluxo, o intermediário e o primário. Estrutura, base e fluxo. Quem opera esses três time frames, a gente tem que estar sempre de olho nesses três gráficos, tá? Então, a gente não pode nunca confundir as coisas. O que seria confundir as coisas? A gente não pode, galera, nunca querer medir uma estrutura de mercado. O que seria uma estrutura? A direção do macro, a direção do HTF. A gente não pode medir a direção a tendência em 1 minuto. Por quê? Porque 1 minuto é um fluxo de 15 minutos. Então, ele está assim, para cima e para baixo, parece um maluco, para cima e para baixo. Ele é um fluxo de mercado, tá? Então, não pode nunca, jamais, quem opera gráfico de 1 minuto, simplesmente dizer assim, o gráfico de 1 minuto está fazendo um movimento para cima e o 4 horas é um gráfico que está para baixo, e aí o cara dizer que isso aqui é uma tendência de alta. Não pode, tem que tomar cuidado, tá? Muito cuidado com isso, sempre, tá? Então, basicamente, para vocês entenderem um pouquinho sobre estrutura, sempre, quando quiser saber para qual lado tá, se a gente está subindo ou descendo, qual é a tendência primária, vai num gráfico maior, vai num 4 horas, vai num 2 horas, vai numa hora, por exemplo, tá? Aí tu vai saber a tendência certa, correta. Ah, mas 4 horas está numa perna de impulsão e muitas vezes 15 minutos está numa perna de correção. Ah, mas como que eu vou fazer para abrir uma operação nisso aqui? A gente tem que saber que a gente segue uma estrutura de um gráfico maior, tá? Então, se a direção do 4 horas é para cima, tá? E eu tenho 15 minutos vindo para baixo, eu preciso saber que a minha tendência maior é para cima. As operações com maior potencial de dar certo são para cima, não para baixo, tá? Seguindo o HTF. Lembra? O filho mais velho é o 15 e o filho mais novo é 1 minuto. Então, existe uma hierarquia aqui, tá? O pai manda no filho mais velho, ensina o filho mais velho. Teoricamente, o filho mais velho ensina o filho mais novo. E aí, o filho mais novo vai passando assim para baixo, tá? É bem assim que funciona, certo? Então, é assim que se identifica uma estrutura de mercado, tá? Para entender. Bom, vamos falar um pouquinho de choke. O que seria um choke? Uma troca de característica. Então, eu tenho um gráfico que está subindo numa tendência de alta, certo? Fazendo um movimento para cima. De repente, ele faz o rompimento para cima e tão logo perde o fundo prévio. Ou seja, isso aqui é um boss. Por quê? Porque o fundo não foi perdido. Então, aqui eu tenho um boss. Isso aqui é um boss. Por quê? Porque o fundo não foi perdido. Isso aqui é um boss, tá? Até aqui. Depois que o fundo foi perdido, isso aqui virou um choke, tá? Então, ou seja, este movimento aqui, ó, que era uma quebra de estrutura para cima,
para dar continuidade ao movimento de alta, trocou a sua característica aqui. É um choke agora. Então, de boss, eu tenho agora um choke. Eu tinha um movimento que estava subindo e agora ele troca a sua característica. Possivelmente, ele vai seguir para baixo, tá? No movimento que ele estava para cima, ele rompeu a famosa LTA, volta para testar e depois ele quebra, tá? Márcio, mas ele fazendo um choke quer dizer que ele já trocou a direção? Não, a gente precisa de uma confirmação. O que seria uma confirmação? Então, tem um movimento para cima, chegou lá, ele rompeu a máxima, perdeu o fundo, voltou para testar essa troca de polaridade e confirmou. Então, o boss, o choke e o boss para baixo agora. Agora eu tenho a confirmação de uma troca de característica. Nossa, que difícil isso. Não, não é difícil. Vocês já aprenderam isso aqui em diversas formas, tá? Já ouviram falar isso aqui em price action, que é um movimento que está subindo, aí ele estica uma LTA, uma linha de tendência de alta, ele perde a linha de tendência de alta, volta para testar a linha de tendência de alta, e aí tu tem a tua entrada de venda. É o mesmo movimento. O ombro, cabeça, ombro, para quem opera price action. Ombro, cabeça, ombro. Voltou para testar a neckline, é a venda. É tudo a mesma coisa. Só que é dito em formas diferentes, em terminologias diferentes, por métodos diferentes, mas é a mesma coisa. A gente enxerga outras coisas aqui que fazem a gente vender. Bom, vender no choke é um movimento adiantado? Sim, é um movimento adiantado. A gente está subindo, faz o choke, volta, a gente vende. Isso aqui é uma antecipação de movimento, essa venda. O certo é esperar ele fazer o boss, deixar um topo de liquidez e aí a gente pegar essa venda lá em cima. Mas a gente muitas vezes antecipa esse movimento, tá? A mesma coisa é para baixo. Movimento de baixa, o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes, de repente ele ganha o topo prévio. Aí ele volta para testar e volta a subir, tá? Aí o que que a gente tem? A gente tem isso aqui, ele voltou para testar a zona e troca a sua direção. Isso acontece toda a vida no gráfico, mesmo movimento sempre, tá? Isso aqui é um choke. A gente chama isso de change of character, tá? É a troca de característica do movimento. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Acho que é bem tranquilo, né? Não tem dificuldade, tá? Zonas de demanda e de oferta, supply e demand, tá? Blocos de ordem, breaker block, order block, diversos nomes que eles dão para essas zonas, tá? Então, a gente tem uma zona assim e uma zona assim. A gente chama isso aqui de POI, ponto de interesse, tá? Não ficar falando bonito. O ponto de interesse, ele é criado a partir do momento que o mercado vem fazendo um movimento para baixo, aí ele tem um candle vendedor aqui, e esse candle vendedor faz o quê? Uma troca de característica. Ele rompe um topo prévio. Aqui.
Aqui vai ter um candle vendedor, tá? E aí, logo em seguida, vai ter um candle comprador, validando esse order block, tá? Então, esse cara de vermelho aqui é o nosso bloco de ordem, que é o que a gente vai marcar para ter nosso ponto de interesse. Ou seja, o mercado vai subir, depois ele vai vir montar a liquidez, aí ele vai fazer isso aqui, talvez ele rompa a máxima ou não, e aí ele volta no ponto de interesse para fazer a nossa entrada. Esses são os nossos POIs, tá, galera? Certo? A mesma coisa é para cima. O mercado está subindo, chega lá em cima, o cara faz um movimento para baixo e ele dá origem a uma troca de característica. Uma das coisas importantes que a gente tem que cuidar, sempre tem que haver um sweep, que é possível boss. Ah, mas precisa que rompa, precisa ter um rompimento aqui? Não, pode ser só uma violação e depois a perca do fundo, tá? Então, já serve para gerar o nosso POI, nosso ponto de interesse. Então, a gente vai ter um candle comprador aqui no topo e depois a gente vai ter um candle vendedor que vai ganhar a mínima dele. É isso. É bem simples. Ponto de interesse. Existem outros pontos de interesse também que a gente pode marcar. Quais seriam eles? Então, aqui eu tenho um candle gigante e aqui eu tenho outro candle gigante. Esses dois candles aqui, ó, galera, tá? Eles não vão passar o pavio um do outro. Ou seja, geralmente o que que acontece? A gente tem isso aqui, tá? Que é o fechamento de preço, é o preço eficiente, tá? Então, este candle aqui, ó, verde, ele tem um pavio aqui. Geralmente sempre deixa o pavio. Este candle aqui passou bastante do pavio aqui, ó, tá? Aí esse terceiro candle aqui, ó, faz um pavio também, mas não encosta lá no pavio do primeiro. Ele vai deixar assim. E aí vai ficar este vácuo aqui. Eu costumava dizer que isso aqui era um vácuo livre, tá? Vai ficar este vão aqui. Isso aqui a gente chama de Fair Value Gap, imbalance, ineficiência de preço, e aí mais uma porrada de nome que a galera está inventando, tá? Isso aqui pode gerar um ponto de entrada. Por quê? Porque o preço pode acabar descendo da forma que ele desceu aqui e depois ele vai voltar nesta região para deixar o preço justo, porque isso aqui é um desbalanço de preço, tá? Houve só negociação de vendas aqui, tá? Aí o preço pode voltar nessa região para fechar isso aqui e seguir a trajetória dele, tá? Isso aqui é ineficiência de preço. A gente chama um desbalanço. Então, isso aqui também é um POI, é um ponto de interesse, porque a gente sabe que o preço vai retornar nessa região, bem como ele vai retornar na região lá em cima, tá? Então, são nossos pontos de interesse.
Outro ponto de interesse que a gente pode ter são os famosos breaker blockers. O que seria um breaker blocker? Aqui a gente tem, nesta região, deixa eu tirar aqui, essa região aqui, ó, por exemplo, a gente teria que ter uma zona de demanda por conta desta quebra de estrutura, tá? Temos que ter uma zona de demanda aqui por conta desta quebra de estrutura. Só que o preço vai lá em cima e acaba depois voltando com muita força e passa por este cara simplesmente sem dizer oi. Simplesmente ele passa por aqui e nem olha para trás. Passa com um candlezão forte ou dois candles fortes, ou não para nesse movimento, ou seja, passa por ele como se ele não existisse, tá? Isso aqui a gente chama de breaker block. E aí depois o preço volta nesta região, tá? Para testar como se fosse um suporte que foi rompido, que virou uma resistência. E aí o preço pode acabar voltando nessa região. Tá? Isso também gera um ponto de interesse para a gente. Tá? Então, basicamente, para a gente ver isso. Outra coisa importante, tá, galera? Prêmio zonas, prêmio desconto, e vamos falar agora da direção do mercado, tá? Ou seja, o que a gente utiliza nesse operacional? É um método simples, tá? Simples demais. Simples que até o meu filho tem 14 anos, se ele vê isso aqui, ele opera tranquilo, tá? É um método simples, não tem frescura, não tem indicador, não tem a vovozinha, não tem o vovozinho, não tem nada. Não inventem nada nesse operacional. Simplesmente opera a favor do boss. Ah, Márcio, mas tu opera contra a tendência. Eu opero contra a tendência porque eu gosto. E sou eu, é o meu jeito de operar. Mas eu sempre vou dizer para vocês aqui, opera a favor do boss. O que é operar a favor do boss? Eu tenho um movimento para baixo, ou seja, o mercado vem lá de cima, tá? Tá, fez um fundo, fez uma correção e rompeu o fundo prévio. O que o mercado fez? O mercado fez um BOS, um Break of Structure, ou rompeu um pivô, como vocês quiserem chamar, tá? Então, vou botar aqui, ó, BOS, tá? Rompeu o BOS. O que eu vou fazer? Eu vou esperar esse mercado marcar o fundo, ele vai chegar aqui e ele vai marcar o fundo, vai fazer isso aqui. E aí eu vou puxar a prêmio desconto, que todo mundo, acredito eu, sabe o que é uma prêmio desconto. Quem não sabe, por favor, fala no chat aí. Prêmio desconto. O que é uma prêmio desconto? Tá vendo aqui a escala de preço? Ó, escala de preço. A prêmio desconto marca a zona barata e a zona cara. Tá? Ó, marquei toda a tela. Então, de 50%, que é o preço aqui, tá? Aonde o preço está equilibrado, tá? Para cima, o preço vai ficar mais caro. Todo mundo sabe disso. Quanto mais para cima, mais caro fica. De 50% para baixo, o preço vai ficar mais barato. Todo mundo sabe disso. Quanto mais baixo, mais barato. Tá? Então, a gente chama a parte superior dos 50%
aqui de zona premium e a parte de baixo de 50% a gente chama de zona de desconto. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Apagar aqui para ficar bonitinho. Então, voltando aqui para a nossa estrutura de desenho. Ó, minha estrutura de desenho. A partir do momento que eu identifiquei que houve uma quebra de estrutura, o que eu tenho que fazer? Neste range aqui, ó, marcado, eu tenho o topo e o fundo. Topo, fundo. Eu quero saber aonde o preço está mais caro e aonde o preço está mais barato. Então, eu vou puxar a prêmio desconto. Bom, puxando essa prêmio desconto, o que eu vou fazer? Eu quero vender sempre em zona prêmio. E eu quero comprar sempre em zona de desconto. Por quê? Qual é a pessoa que quer pagar caro uma coisa, quer comprar caro uma coisa, um objeto? Quem é que quer pagar caro por algo? E quem é que quer vender barato algo? Ninguém quer fazer isso, né? Nenhum comerciante quer fazer isso. As pessoas compram barato as mercadorias para colocar preço em cima. E assim é o mercado também. Tá? Então, no meu range, o que eu vou fazer? Eu vou marcar acima de 50%, eu vou buscar os meus pontos de interesse. Aquilo que a gente estava falando antes. Meu ponto de interesse. O que é o meu ponto de interesse? Pô, o Márcio desenhou ali, ficou falando 1 hora. Né? Um order block, um breaker blocker, um FVG, barra imbalance, barra ineficiência, barra desbalanço, barra todos os nomes. Tá? Aí eu vou lá e acho lá em 70% disso aqui uma zona aonde tem um order block. E aí eu boto lá. Então, aqui é o meu ponto de interesse, meu POI. É aqui que eu quero vender. Eu preciso que o preço chegue nesta região, na escala de preço. Eu preciso que ele chegue nesta região para me vender. Ah, mas se o preço quebrar uma estrutura aqui, Márcio, eu posso vender aqui? Não, não pode. Por quê? Porque aqui o preço está barato. Vai vender lá em cima. Não aqui. Aqui eu vou comprar. Quero vender aqui. Beleza? Então agora eu preciso que o preço faça o quê? Eu preciso que simplesmente ele chegue na minha região, entre no meu ponto de interesse e aqui eu vou vender. Buscando o quê? Vender caro para comprar barato. É isso que eu vou fazer, tá? Ah, Márcio, mas o preço chegou aqui e começou a quebrar para cima. Eu posso comprar aqui para levar até lá? Olha, tudo que começa com pode, pode. Poder, tu pode. Tu tem que saber fazer isso aqui, tá? Tem que saber fazer. Isso aqui é uma operação contra a tendência. Por quê? Se a tendência é de baixa, se o movimento está para baixo, né? A gente vai vender. Por quê? Ah, lá no início, o Márcio fez toda uma explicação. O mercado está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Para mim comprar, ele tem que ganhar o topo prévio, voltar para testar
para subir de novo. Ele tem que fazer isso aqui. Se não fizer isso aqui, não tem como. Não adianta teimar. Tá? Márcio também explicou lá no início. Existe o gráfico de 15 minutos, que é um gráfico intermediário. E existe o gráfico de 1 minuto, que vem aqui dentro. O fluxo não vira a tendência. Fluxo é fluxo. Assim como o 15 minutos não reverte a tendência do 4 horas, o 1 minuto não reverte a tendência do 15 minutos. Assim como os 5 minutos não reverte a tendência do 1 hora. 1 hora está assim. Os 5 minutos está fazendo o quê? Está vindo por dentro. Aí os 5 minutos tem que fazer o que aqui? Ele tem que fazer um choke, um boss, para confirmar que os 60 minutos virou, para fazer uma correção. Tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado. A mesma coisa para cima. Quebramos uma estrutura. Eu vou mostrar isso tudo no gráfico depois, tá, galera? Eu tenho um boss aqui. Eu vou fazer a medição da prêmio desconto. Abaixo de 50%, eu vou procurar o meu ponto de interesse. Eu só vou comprar quando o gráfico vir ao meu ponto de interesse. Aqui é o meu movimento de compra. Aqui é o momento de comprar, não aqui em cima. Ah, mas o gráfico pode, às vezes, não ir no ponto de interesse. Realmente, às vezes ele pode não vir. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer esse movimento que ele fez aqui. Ele vai fazer um choke, digamos que ele não tenha chegado no point. Ele vai fazer um choke e vai voltar num novo ponto de interesse que ele vai criar aqui. E aí a gente entra também. Tá? Então, para cima é assim e para baixo é como eu mostrei anteriormente. Certo? Ficou alguma dúvida referente a isso aqui, galera? Não, né? Coloca para mim no chat aí se tem dúvida. Se não tem, eu vou tocar ficha. Não tem, né? Vamos lá. Vamos pro gráfico. Márcio, Fala aí. vale lembrar também que é, antes de fazer esse choque para virar a tendência, ele tem que fazer um boss, né? Licença aqui. Ele tem que fazer isso, quebrar aqui, depois quebrar para cima aqui, né? Ele não pode fazer isso direto assim, né? Agora, você já explicou sobre isso uma vez, eu não vou saber do exemplo agora. Então, vamos lá. Depois eu acho o exemplo aí. Nós temos aqui, galera, o gráfico do índice, o gráfico de 5 minutos. Tá? Eu vou começar a explicação até pelo gráfico de 15 minutos. Quero mostrar uma coisa que eu acho que vocês vão entender. Então, vamos lá. Gráfico de 15 minutos. Vou falar primeiro do operacional do 15 e do 1, tá? São os gráficos que a gente mais utiliza. Vamos lá. O nosso dia, ele abre aqui hoje. Esse cara aqui. Então, lá na sala, na mentoria, tem um papelzinho que eu já dei, já postei, o Marcelo postou nos grupos lá, tá? E aquele papelzinho diz, identifique o último boss. Então, eu tenho o último boss, tá? Bom, o último boss foi para baixo, tá? Eu tenho aqui um order block nessa região que não tinha sido mitigado. Por que que ele não tinha sido mitigado? Aqui a gente tem uma zona de indução nessa região, e aqui eu tenho um order block. Lembra do ponto de interesse que eu ensinei mais cedo, né? Todo mundo lembra.
Não preciso falar de novo, né? Eu acho que não, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meu ponto de interesse. Ó, nessa região, esse cara aqui, que é o candle de venda antes da compra que ocorreu o rompimento, que nem eu já expliquei, tá? Então, gerou um order block não mitigado. O gráfico veio, entrou aqui, reagiu, tá? Mas o boss, o último boss, ele tá aqui, ó, nessa linha aqui. Ó. Se eu tenho o boss aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a prêmio desconto, certo? Ó. Zona prêmio, a gente vai marcar lá o order block, a gente tem um order block naquela região, lá em cima. A gente tem esse order block aqui, está acima de 50%. A gente tem liquidez nessa região, certo? Tudo certo. Aqui, a gente tem uma outra quebra interna. Por que interna? Porque ela está acontecendo dentro do range. Então, eu tenho um topo, eu tenho um fundo, aonde está sendo marcada a prêmio de desconto. Topo, fundo. Tá? 50% do movimento. Zona prêmio e zona de desconto. Mas aqui eu tenho uma quebra de estrutura interna, que é um movimento que está dentro do range. Tá? Antes de romper o boss, ele ocorreu. A gente pode puxar uma prêmio de desconto daqui a aqui? Pode. Poder pode. Não tem problema. Tá? Eu tenho aqui também, nesta região, um imbalance. O que que é um imbalance? É a ineficiência de preço, aquela que eu expliquei antes ali, que pode o mercado simplesmente vir nessa região para deixar o preço justo. Ou seja, ele pode vir dentro desse imbalance. O que que acontece? O mercado abre aonde? Ali dentro. O mercado, aliás, não abriu ali dentro, né? Ah, não, abriu aqui. Tá. Abriu aqui dentro, tá? Bom, quem cuida do gráfico de 15 e quer fazer uma entrada, que nem a gente faz, o que que tem que fazer aqui nessa hora? Tem que cair para 1 minuto. Cair para 1 minuto e dentro do 1 minuto, o que que a gente faz? A gente busca um choke. A gente tem a troca de característica. O que que é o choke? Aquilo que o Márcio explicou. O mercado sobe e aí perde o fundo prévio e volta para testar. O que que é doji? Como assim doji testado? Bom, aqui, galera, o mercado fez o choke, tá? Ó, vou botar aqui, ó, CH. Choke. O meu ponto de interesse, vocês lembram o que que eu expliquei lá? O order block, aquele, o candle de compra, aqui. E depois o candle vem e ganha a mínima dele, tá? Então, o mercado faz um candle de compra, desce, faz o choke e volta na zona para dar a venda. E aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode vender? Pode. Estamos a favor da tendência do gráfico de 15 minutos. Ele vem lá de cima, descendo, ele pode seguir o caminho dele. Aqui a gente tem uma venda, depois a gente tem um fundo, tá? O mercado
segue a sua direção. Aqui ele faz um boss, tá? Choke, boss, confirma o boss, gera para a gente de novo uma zona, um order block nessa região, o segundo order block. Ah, mas ele não suipou nada, mas é um order block, tem uma liquidez, está seguindo uma direção. Estamos a favor do movimento. O mercado volta na região. Não chega a pegar esse order block, não chega a pegar, né? Então, nós temos aqui uma máxima. Ele faz de novo um choke. Gera de novo mais um order block. E segue para baixo. Quebra de novo a estrutura. Gera mais um order block. E a gente segue a direção do mercado, sempre para baixo. Tá? O fluxo agora também está para baixo, ou seja, a gente tem um 15 minutos para baixo e a gente tem agora um 1 minuto para baixo. Tá? Então, o fluxo está alinhado com a estrutura. O que que acontece, galera? Eu estou vendo muito a galera, às vezes, fazer errado. Bate numa zona de demanda ou qualquer coisa, por exemplo, bate numa zona aqui, o gráfico não vira e a galera quer comprar, sem saber o que está fazendo. Ah, mas tu compra. Eu compro, mas eu sei que o gráfico não virou. Então eu sei até onde eu posso ir. Eu sei como fazer isso. Estou acostumado a operar com. Mas se a gente pega um gráfico de 15 minutos, tá? Olha só. Aqui a gente tem a quebra, aqui a gente tem a nossa zona. Eu não quero entrar por um gráfico de 15 minutos porque o meu stop vai ficar muito grande. O que que eu faço? Eu baixo para 1 minuto e espero o choke, que é a minha confirmação para mim poder vender. O gráfico faz o choke aqui e me dá a entrada de venda, tá? Mas eu não posso esquecer que eu só estou entrando pelo gráfico de 1 minuto. Eu não tô seguindo a estrutura do gráfico de 1 minuto. Estou seguindo a estrutura do gráfico de 15 minutos. Então, enquanto esse cara aqui, ó, que é o gráfico de 15 minutos, ele não fizer uma reversão, não adianta, galera, querer operar comprado para cima, buscar movimentos para cima. Não adianta, tá? Tem que saber o que está fazendo quando vai operar contra a tendência. E tem que entender que, se tu tem um gráfico maior para baixo, tu tem que seguir ele. Tu não pode ir contra ele. Ir contra ele é perigoso. Tu querer pegar, compra num gráfico de 1 minuto e seguir uma tendência para cima. Gráfico de 15 tem que fazer movimento para cima para depois sim tu poder operar. Ah, Márcio, mas aonde que deu a compra aqui? Eu postei lá no grupo mais cedo, ó. A gente teve um fundinho aqui, tá? E a gente teve um choke aqui, ó. E aqui eu marquei só esse pavio aqui de 15 minutos. Foi aonde deu a compra, tá? Mas uma compra muito da arriscada mesmo, tá? Por quê? Porque o movimento é para baixo. A última quebra do 15 foi aqui, o topo tá lá, como eu já expliquei, o topo tá aqui e o fundo tá aqui. Se tu puxar a prêmio desconto, ó, pronto. Tu tem agora um gráfico em zona em zona prêmio para fazer uma venda. Márcio, em Foi. que situações você considera assim só o pavio ao invés do candle inteiro? Quando eu não tenho um order block sadio.
Por exemplo, a única coisa que tinha para ser mitigada aqui era esse pavio aí. Porque Ou esse, seja, quando é o Morder Block que não teve um Fair Valley Gap, aí você só marca o pavio, é isso? muitas vezes, só o pavio. Aqui já era uma zona perigosa. Na verdade, esse pavio aqui é bem complicado. Isso aqui é um order block de 1 minuto, tá? Esse Sim, pavio aqui, ó. A gente ir lá para 1 minuto, ó. E deixa ele mais ou menos bom é que ele sweepou o pavio anterior, né? O candle É, anterior. ó. É um order block de 1 minuto, ó, tá? O que levou eu a fazer essa compra hoje aqui foi porque eu olhei para a esquerda, tá? Então, olhando para a esquerda, o que que eu tinha? Eu tinha esse baita cara aqui, ó, que estava segurando o preço, ó, tá? Então, era um order block muito grande. Então, o preço vinha, e aí eu estava olhando por 15 minutos, o que que eu estava levando em consideração, tá? O que que eu levei mais em consideração? Isso aqui, ó. Tá vendo que a gente não tem rompimento? sim. Então, quer dizer que essa resistência, esse suporte aqui segurou o preço. Então, esse camarada aqui, ó, ele segurou o preço aqui, nessa região. Por isso que eu levei em consideração isso aqui, porque senão não teria levado, tá? Mas o movimento era vendedor, não comprador. Voltando ao raciocínio aqui, galera. O que que é preferencial? Sempre a gente tem que dar preferência. Operar sempre a favor do boss, da quebra. Quebrou para baixo? Beleza, eu vou procurar por venda. Quebrou para cima? Eu vou procurar por compra, independente do time frame que eu estou. Independente de onde eu estou. Por quê? Vamos lá. Se eu estou num gráfico de 15 minutos aqui, ó, que nem a gente está aqui, um gráfico de 15 minutos. Eu bato num order block, por exemplo, esse aqui, vou marcar. Ó, eu bati aqui, nesse order block. Eu vinha num movimento forte para baixo. Quebrou a estrutura para baixo, tá? Eu bati nele. Aqui dentro eu vou comprar, assim de soco, muito difícil, a não ser que eu esteja a favor da tendência. Aqui, após ele bater, eu preciso de uma confirmação. E essa confirmação ela vai ocorrer em qual? Num time frame menor. Então, eu preciso que um time frame menor faça o quê? O time frame menor me dê uma reversão. Ó, aí eu vou lá no minuto e espero a reversão. Aqui ele faz o choke, volta para testar, volta no meu order block. Beleza? Deu a compra. Tá? Mas aqui o que que eu fiz? Eu confirmei o movimento, mas sabendo que isso aqui é uma operação contra a tendência. Ah, Márcio, mas não pegou todo esse movimento? Claro que não. Não aconteceu o movimento, foi até o topo, mas até ele acontecer, eu não sei se isso aqui vai ser certo. Ah, mas existe forma da gente prolongar a operação? Existe. Já ensinei, existe o barra, né? Existe entrar na operação e ir para o gráfico maior, tal. Tem outras coisas aí que dá para fazer, certo? Mas até que isso aqui aconteça, a minha operação é até 50% do movimento, porque corre o risco dele chegar em 50% e voltar a cair, tá? Então, assim, a operação sempre a favor do boss, leva como regra. 5 minutos, 15 minutos, tanto faz. Gráfico de 5 minutos também é outro. Vamos lá, o dia de hoje. Olha, os 5 minutos, a gente tem o boss aqui, a prêmio e desconto no mesmo lugar. Depois a gente tem a quebra aqui. O meu topo está onde? O meu topo está aqui, ó. E o meu fundo? O meu fundo agora é aqui. Aonde que o gráfico ganha o topo para virar esse movimento? Em lugar nenhum. Então não tem como um camarada querer reverter a tendência. Ah, mas dá para comprar aqui, Márcio? Claro que dá para a gente comprar aqui no fundo. Mas tem que ser aqui no fundo.
não em 50% desse movimento aqui, não simplesmente puxar uma prêmio de desconto, o gráfico está aqui, ó, perto de 50%, o cara que está querendo comprar. Não existe isso. Não existe bola de cristal para saber que o gráfico vai fazer isso aqui. A gente lida com expectativa de movimento. Movimento especulativo. Pode chegar em 50% e voltar a cair? Pode. Pode romper fundo? Pode. Não rompeu, vai testar o topo. A gente sabe disso. Tá? Então, é marcar o fundo e o topo. Meu fundo é aqui. Meu topo, após este fundo ser marcado, tá? Ser rompido. Então, rompeu aqui, ó. Agora, meu topo é o mais alto. O meu fundo, quando ele marcar, eu já tenho o meu range. Então, aqui eu tenho o topo, aqui eu tenho o fundo. A partir de agora, o que tem que acontecer? O mercado voltar a subir, ele tem que ganhar a máxima lá, ó. Se ele não ganhar essa máxima, não tem subida, ele continua caindo. Então, o mercado vai até lá em cima, testa lá, ó, consome a liquidez e volta a cair. Agora, o que que o mercado fez? Rompeu o fundo. Então, o fundo agora é onde? O fundo é aqui, ó. E o topo? O topo que eu preciso agora é esse aqui, ó. Ou seja, ou ele vai seguir movimento para baixo, ou ele vai voltar para cima. Só tem isso. Ou ele vai chegar aqui e vai ficar fazendo isso aqui, do lado. Tá? Mas, Márcio, por que tu tá falando tudo isso? Porque muita gente teima em fazer coisa que não sabe. Muita gente quer, o mercado aqui em 50% quer comprar. Não, não pode comprar aqui. Tem que esperar ele ganhar lá, ó. Quando ele ganhar lá e voltar, aí tu vai puxar uma nova prêmio de desconto daqui aqui. Aí aqui tu vai comprar quando ele retornar. Lembra da quebra lá, da troca de característica? Eu desenhei, ó, vai ter uma linha de tendência que o varejo vai esticar e vai dizer, ó, é uma linha de tendência de baixa. Para nós isso aqui é uma liquidez. Aí o mercado, o Márcio desenhou para você isso aqui. O mercado vem quebrando para baixo. Aí, de repente, ele vai fazer o quê? Ele vai romper o topo prévio, vai voltar para testar a linha de tendência para subir. E aí, aqui tu vai ter o quê? O choke. Não é o desenho que o Márcio fez antes? É, né? Ó. E aí, aqui tu vai ter um ponto de interesse. Possivelmente nessa região, aonde tu vai fazer o quê? Vai botar uma ordenzinha e vai comprar. Ou não, né? Ou tu não vai acreditar na operação, vai perder ela, depois vai dizer que não entrou e vai fazer cagada. Isso não acontece, Márcio. Não, né? Tá fazendo sentido para vocês isso, galera? Estão entendendo isso? Alguma pergunta? Dúvida? Nenhuma? Tá tudo certo. Monte. Deixa eu... Bom, vamos lá. Seguindo. Justamente por isso aí que hoje eu estava olhando para venda. Isso aí, Carlinha. Isso aí. Já aprendeu. Tá. Então vamos partir agora do módulo básico, basicão. Isso aí é o básico, tá? Identificar a direção do gráfico. É o básico do básico. Bom, vamos falar então agora rapidinho um pouquinho de liquidez. Liquidez, galera. Como a gente identifica a liquidez?
Linhas de tendência, que nem vocês sabem, a linha de tendência de baixa, para nós é uma trend line, é uma liquidez. A linha de tendência de alta, para nós também é uma liquidez, é uma trend line. Topo duplo, para nós é liquidez, vocês sabem disso. Fundo duplo, para nós é liquidez. Fundo triplo também é liquidez. Tá? Tudo é liquidez. O mercado se movimenta através de liquidez. Tá? Aonde que está a liquidez? A liquidez, ela geralmente está nos topos e ela está nos fundos. Ela está nos topos e ela está nos fundos. Então, nunca, jamais na vida comprem um rompimento. Por quê? Ah, Márcio, mas não dá certo? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que rompimento não dá certo. E quem opera rompimento não ganha dinheiro com isso. Não estou dizendo isso. Depende o rompimento. O rompimento que dá certo, geralmente, ele é um rompimento interno, não externo. Como assim? É um rompimento interno. Se vocês olhar o rompimento interno, ele dá certo. Por quê? Porque o mercado se movimenta através de liquidez. Rompimento interno. Rompimento interno. Esses rompimentos aqui dão certo. Esses rompimentos aqui, geralmente, são manipulação. O rompimento externo, então, a gente tem a liquidez interna, externa, desculpa. Aqui é a liquidez externa e aqui é a liquidez externa. O movimento que vem por dentro é interno. Esses rompimentos aqui dão certo. Os de fora geralmente não dão. Porque os de fora é a manipulação. É onde o preço quer fazer a manipulação. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, se ele vai fazer um boss aqui, eu vou vender esse rompimento? Não, não tem como vender isso aqui. Por que que não tem como vender isso aqui? Porque o teu stop ou vai ter que estar aqui em cima, ou vai ter que estar aqui em cima. E lá em cima, não bota stop, porque lá tu vai virar liquidez. Tá? Márcio, quais são os melhores lugares para a gente estar buscando por operação? Sempre em pontos de liquidez. Como que eu identifico isso? Porra, eu fiz um monte de desenho antes ali. Ó. Em vez do cara vender o rompimento, o cara vende a liquidez aqui, ó. Espera o big player estopar esses malucos aqui, tá? Espera estopar e aí tu vende na liquidez. Espera ele voltar, ou seja, ele vai subir, vai liquidar a galera e depois ele vai voltar. Aonde que tu quer entrar? Tu quer entrar aqui nesta região, junto com o big player. Tu não quer entrar aqui no movimento que já está andando. Aqui não. Por que não, Márcio? Porque aqui o cara que foi vender, aliás, foi comprar isso aqui, botou o stop aqui. Aqui tem liquidez, tem dinheiro. Então, o zero, rompimento, quando esse gráfico rompeu, ele comprou. E o stop dele está onde? Está aqui abaixo do fundo. Então, ele é estopado. Esses caras aqui, aonde ele construiu a liquidez. Como assim construiu liquidez?
topo, 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 topo. Isso é liquidez. Fundo, fundo, fundo. Isso é liquidez. Tá? Espera ele estopar. Quando ele voltar, tu entra junto. Ah, Márcia, aqui ele não estopou ninguém. Não, não estopou. Então, nós temos uma liquidez formada aqui. Tá? Para quê? Para uma hora entrar. O fundo é considerado o quê? O fundo é considerado uma liquidez externa. Então, quando eu pego uma operação, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar essa operação aqui e levar ela até o ponto de liquidez. Quebrou a estrutura para baixo. Beleza. Márcio, eu vou vender aqui embaixo? Não. Eu vou puxar, nem expliquei antes, a prêmio e desconto e vou esperar o gráfico voltar acima da região de 50%, aonde é a região prêmio. Eu preciso de um POI, um ponto de interesse. Aí lá eu tenho um ponto de interesse. Bah, aquela explicação que tu deu ali de liquidez é legal. Preciso identificar a liquidez. Aonde que eu tenho liquidez? O que que nós falamos antes sobre isso aqui? A liquidez está aqui. O mercado vai consumir ela. Ele vai fazer um movimento de stop, tá? Um movimento de manipulação, certo? Vai romper e vai voltar. E aonde que eu quero pegar? Eu quero pegar o embalo quando ele estiver descendo. Por quê? Porque eu quero o fundo junto. Para lá. Nesse meio do caminho, ele vai montando outras liquidez. Por quê? Porque ele vai ter que voltar lá. Por que que ele tem que voltar? Porque ninguém anda em linha reta. O mercado não anda assim, ó. Ele tem que ter liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui. Porque ele vai vender, vai comprar, vai vender, vai comprar, vai vender, vai comprar. Só que ele vai vender, ele não vai comprar, recomprar tudo que ele vendeu. Ele vai deixar mais acima pontos em abertos, que é o que os big players fazem, tá? Então a gente tem aqui liquidez, 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 tá? Vários pontos de liquidez. Mas para onde que o mercado está indo? O boss me diz. Aqui eu tenho um boss. Se o boss está para baixo, o mercado está indo para baixo. Esse cara está levando o mercado para baixo. Eu preciso acompanhar ele. Fez o topo. Marcou o fundo, a gente puxa a prêmio de desconto. Os pontos de liquidez que nós falamos, aonde que eles estão, tá? Aonde que estão os pontos de liquidez que a gente falou? Aqui, nessas regiões. Aonde que o mercado vai? Exatamente nas regiões. Aí um order block que eu possa utilizar, que eu possa buscar um ponto de interesse. Olha lá onde o mercado vai travar. Tá? O que que eu vou fazer? A mesma coisa, galera. Deixa ele estopar a galera. Quando ele voltar, eu vou descer ele. A mesma coisa é no fundo. Márcio, mas e para mim fazer isso contra uma tendência? O que que a gente faz? A gente vai cuidando dos fundos. Aqui a gente tem um fundo, liquidou. Aqui a gente tem um fundo, liquidou. Subiu, voltou, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo que ele não passa dessa linha? Aí ele vai, volta, monta uma liquidez gigantesca aqui. Deixa eu apagar aqui.
Pô, montou uma liquidez aqui. Tem liquidez lá em cima para ser consumida. Não está perdendo fundo. Quando o mercado voltar aqui, em qualquer momento que ele bater nesta linha, eu posso simplesmente apertar o dedo e comprar. E esperar. O mercado bateu na linha aqui, foi lá em cima, voltou de novo na mesma linha, não rompeu, compra e deixa teu stop lá para baixo e o teu alvo lá para cima. Ah, mas agora já aconteceu, dá para ver que ele foi, mas ele sempre vai. Quem está na sala com a gente sempre vê esse tipo de movimento. O Vander hoje vendeu aqui, ó, buscando ponto de liquidez aqui, ó. Aí é compra contra a tendência. Dá para buscar o quê? Dá para buscar os alvos de liquidez. Dá para buscar. Sim, estava comprado ali. Dá para buscar esse aqui, dá para buscar isso aqui, dá para buscar isso aqui, tá? E depois a gente vende aqui de novo. Por que que a gente vende de novo? Porque a gente está a favor da tendência. Para o mercado virar, não esqueça, tem que ganhar a máxima lá, tá? Então, opera sempre a favor disso aqui. Nunca contra. Se não sabe operar contra, opera sempre a favor do boss. Vai chegar a hora que tu vai ser estopado? Claro que vai. Vai chegar a hora que tu vai ser estopado e aí é onde o mercado simplesmente vai trocar a sua característica realmente para subir, tá? Então não esqueçam que o mercado se movimenta sempre atrás de liquidez. Então aqui a gente tem liquidez para amanhã, aliás tinha, né? O mercado já consumiu a liquidez aqui. O topo é aqui, e o fundo agora está aqui, ó. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando dentro deste range aqui, ó. Porque aqui a gente já tem um boss. Certo? Então a gente está dentro desse range. O que que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar ponto de interesse. Aonde é o ponto de interesse? A gente tem um do extremo, que é de regra. O extremo é um ponto de interesse. Acima de 50%, vamos ver o que mais que a gente tem aqui que pode ser um interessante. Então, a gente tem essa basezinha aqui, esse carinha aqui, validando, que é válida por conta desse fair value gap aqui, tá? Então, é um cara válido para uma possível entrada. Então, o que a gente faz? Faz isso aqui. Ó. São dois pontos de interesse. Possivelmente, esse aqui vai ser estopado. Tá? E é assim que funciona. Certo, galera? Alguma dúvida sobre o dia de hoje? Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou encerrar a sala e amanhã nós temos de novo. É só treinar. É só treinar. Só clicar. Não, não é no YouTube, Alexandre. Amanhã nós vamos fazer o manualzinho, tá lá na sala. Pede o Marcelo botar lá. O Marcelo coloca para ti, cara. Tem ele. Eu acho que ele até colocou hoje, né? Ele até colocou hoje. Eu vou botar lá de novo. Galera, amanhã a gente vai ter a aula também, tá? Essas aulas a gente está abrindo aí free, mas essa aula é da mentoria, tá, galera? Então, pra vocês ficar atentos aí. Essa aula é exclusiva da galera que está na mentoria aí. Você deve estar até meio bravo comigo que eu estou abrindo as aulas. Sim, isso é uma cortesia, ou seja, assim como a gente está com ela aberta, pode não estar mais. É. Mas é isso. Galera, alguma dúvida? Não? Então, vou me despedindo de vocês aí. E até amanhã na sala. Feitoria, Márcio. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu. Feito. Um abraço. Até amanhã. Abraço.